Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro sobre os guias da doTERRA. Hoje a gente vai falar sobre o guia Viva. Então aqui a gente já tem todos os guias, né? E a cada semana a gente está falando sobre um dos guias e hoje o tema, o assunto, a apresentação vai ser do guia Viva, que é o guia que fala sobre o estilo de vida da doTERRA e do bem-estar, de você realmente incluir os óleos essenciais e esses óleos essenciais trabalharem todo o suporte da tua saúde, né? Então a gente vai falar sobre como os hábitos simples podem fazer toda a diferença na saúde física, mental, emocional da tua família, tua e da tua família. Então, esse aqui é um guia que só quem recebe é quem se tornou cliente da doTERRA. Então, quando você recebe o teu kit em casa, você recebe também um envelope. E dentro desse envelope tem esse guia, que é o Guia Viva, e é um guia que fala sobre a visão, né, do estilo de vida, porque muitas vezes a gente compra um kit esperando que aquilo seja um remédio para um problema específico da tua saúde, da saúde de alguém da tua casa. E o que eu quero trazer hoje aqui com esse Guia Viva é trazer a visão do estilo de vida e não só de você ter óleo essencial para você substituir remédio ou usar quando você tem um problema pontual, mas sim para você trabalhar isso no dia a dia, no uso constante, no pequenas doses, para que isso realmente transforme a tua vida, porque é sobre bem-estar, é sobre estilo de vida. Então, aqui, na primeira página do guia, quem tiver o guia em casa, eu sugiro, inclusive, que você vá acompanhando. Eu gosto muito de ir olhando no físico, né? Então, esse daqui, eu vou passando aqui com vocês, mas vou também olhando aqui no físico. Então, nessa primeira página do guia, a primeira coisa que a doTERRA conversa com a gente é te parabenizando por você ter tomado a decisão de experienciar um bem-estar consciente. Então, você está aí com um kit de óleos essenciais com você e agora você precisa criar uma intimidade para que você realmente use e desfrute desses óleos essenciais. Então, aqui, quando ele fala sobre a escolha de abraçar cuidados, né, que sejam cuidados integrativos, que sejam cuidados holísticos, para que realmente você desfrute das propriedades dos óleos essenciais. Aqui, a primeira coisa que eu quero convidar você a analisar, e é muito legal aqui, porque olha só, a doTERRA, ela pede para você atribuir uma nota de 1 a 10 sobre cada um desses tópicos aqui que estão coloridos, né? Então, o que ele separa? A base do diagrama de você ter uma vida saudável é você se alimentar bem. Então, isso é o primeiro ponto, a alimentação. A gente não consegue ter ser saudável, ter um estilo de vida saudável, se a nossa alimentação não for uma alimentação rica em nutrientes, não for uma alimentação que vai fortificar, que vai nutrir, que vai apoiar o seu corpo. Então, é muito importante que você já estabeleça essa consciência sobre a sua alimentação. E aí, quando a gente fala de alimentação, que é o verdinho aqui, eu quero que você faça uma autorreflexão para você dar uma nota quanto à sua alimentação. Então, de 1 a 10 hoje, quanto você se alimenta bem, né? E o que é você se alimentar bem? É você comer cada vez mais, a gente fala que é o descascar mais e o desembrulhar menos. Então, é você cada vez mais se alimentar de forma saudável, com alimentos que sejam frescos, que sejam naturais, então menos industrializados, menos açúcar,
tudo isso vai fazer com que você tenha um corpo mais saudável, né? Muito dos alimentos industrializados, muito do açúcar, ele trabalha muito um processo inflamatório. E é um processo inflamatório não saudável, e isso gera várias doenças. Pode, inclusive, ser causa da maioria das doenças que a gente tem no nosso corpo físico. Então, o alimentar bem é a base. E muito provavelmente, a maioria das pessoas não sabem que a Doterra tem uma linha de suplementos e de ômega, né? E aqui tá a foto deles aqui embaixo, e é muito interessante que você saiba que a Doterra, ela se posiciona como uma empresa de bem-estar. Isso quer dizer o quê? Que ela não é só uma empresa de óleos essenciais, ela é uma empresa que está preocupada com a tua saúde de uma forma geral. Então, a alimentação, a suplementação, ela vem aí né, na base da tua saúde. Então, existe um complexo polivitamínico e existe o ômega, que você consegue fazer ali uma ingestão diária, né? Tem toda uma posologia indicada pela Doterra para que você tenha mais nutrição, fortificação e apoio à sua alimentação. A alimentação é uma coisa que está muito discutida ultimamente, por quê? Porque a alimentação, os nossos alimentos eles já não são tão mais ricos quanto eles eram, né? Quando a gente fala sobre suplementação. O brasileiro, ele não tem uma cultura de suplementar como o norte-americano, por exemplo. E eu falo isso porque a minha experiência morando nos Estados Unidos me mostrou muito isso, né? O americano, ele tem mais cultura de suplementação. O brasileiro não tinha, mas cada vez mais a gente está entendendo que muito da nossa alimentação nem sempre nutre o nosso corpo da forma como a gente deveria. Ou porque os alimentos não têm aquela carga nutricional que eles tinham, ou porque a gente não tem uma alimentação equilibrada e balanceada que realmente vai atender. E aí, nesse caso, a suplementação ela entra perfeitamente, porque ela vai apoiar o teu corpo. Então, isso é uma coisa que é muito interessante você saber que você tem uma linha de suplementos que são suplementos com uma biodisponibilidade incrível, porque existem muitos suplementos que a composição desse suplemento ela não é absorvida pelo corpo. Então você até ingere, ele passa pelo digestivo, mas ele é excretado. A gente costuma dizer que é o xixi caro, porque o corpo não fica com nada daquilo, porque ele não é biocompatível. Então, à medida em que você tem suplementos que tenham toda a bagagem nutricional e que também tenha uma biodisponibilidade boa com o teu corpo, para que você tome e absorva esses nutrientes, isso faz total diferença, né? E, inclusive, isso vai trabalhar a parte de você dormir melhor, isso vai trabalhar a parte de você ter mais energia, porque a alimentação é a base da vida. Então, fiquem aí atentos a isso, e se você sente que é necessário uma suplementação, conheça os suplementos da Doterra. Muito provavelmente, ao longo dos próximos encontros, a gente vai ter um encontro para falar sobre os suplementos, porque eles são realmente incríveis e merecem uma aula dedicada. Beleza? A segunda etapa, né, desse diagrama do bem-estar é o laranja, que é o exercite-se. É falar sobre atividade física. A gente sabe que fazer atividade física é bom, né? Porque a gente movimenta o corpo, porque a gente deixa o nosso metabolismo mais saudável, porque a gente produz um monte de hormônio que trabalha na nossa parte de estresse, de ansiedade, faz a gente dormir melhor. Então, a atividade física, ela é um momento onde você mentalmente dá um descanso para a tua cabeça, é onde você consegue fazer todo um trabalho de concentração e foco, e tudo isso vai fazer com que você tenha resultados melhores ao longo da tua vida, do teu trabalho, do seu dia a dia, né? É muito engraçado porque às vezes eu me vejo trabalhando muito, e aí eu falo, ai, hoje eu não vou fazer atividade física porque eu tenho muito trabalho, então eu vou trabalhar. E aí isso é um sabotador horrível, porque na verdade às vezes você ir se exercitar, você tirar ali 40 minutos, uma hora para você ter uma atividade física, isso vai fazer com que você seja muito mais produtiva no seu horário de trabalho. Então sempre tome cuidado quando você acha que não fazer atividade física vai fazer você fazer mais alguma outra coisa.
porque muito provavelmente isso é o oposto. E pensando em atividade física, qual que é a tua nota de 1 a 10, né? O quanto você está satisfeito com com o quanto você tem se exercitado. E aí, pensando na parte do exercício, para quem tem o kit Brasil, qualquer um dos kits, né? Todos eles vêm com o Deep Blue, o Aroma Touch, o LAR, os Soluções Naturais, todos eles vêm com o Deep Blue, que é a pomada ou o mix de óleos essenciais. E esse mix, eu não vou falar tão detalhadamente sobre todos os óleos, porque a gente tem no YouTube uma gravação sobre os 12 óleos essenciais do kit no detalhe, mas o Deep Blue é um anti-inflamatório, é um analgésico, é um reconstrutor muscular, é um reconstrutor de articulação. Então, para quem faz atividade física, o Deep Blue é um obrigatório no antes e depois. Eu muitas vezes não lembro de passar antes, mas depois eu sempre lembro. Então, acabou a atividade física, sempre faz uma massagem com o Deep Blue nos joelhos, nos tornozelos, nos pulsos, nos ombros, né? Em tudo que tiver articulação. E quando você tiver pontualmente uma dor, ele também vai ser uma ótima ferramenta para você aliviar as suas tensões, as suas dores, porque ele é o mix do atleta, né? Que a gente fala. O terceiro ponto é o azul, que é o descanse e reduza o estresse, né? A gente sabe que o estresse é responsável aí por muitas das doenças. Então, como que hoje você prioriza o seu descanso? Como que hoje você prioriza, como que você gerencia o seu estresse? Porque estresse é uma coisa que a gente sempre vai ter, né? Então, o que que você faz na tua rotina para que você realmente tenha uma relação saudável e que você não deixe o estresse tomar conta de você e das suas atitudes e das suas reações. Então, isso é muito importante. Aqui, pensando nos kits, principalmente, os 2 óleos essenciais que a gente associa muito para o descanso e para o estresse é a lavanda e o balance. Então, o que que você pode fazer? Usa esses óleos essenciais depois do banho, coloca no difusor, usa numa massagem relaxante, na planta dos pés, pinga no seu travesseiro. Então, faça rotina com esses óleos essenciais, porque com certeza eles vão trabalhar a parte de você ter um sono mais restaurador, né? A noite de sono ela existe para isso, para que você realmente renove as suas energias. E aí, quando você pensa né, em como que você vai ter uma noite de sono de qualidade, você pensa na lavanda e no balance. Eu gosto muito do balance de manhã, inclusive, então um dos protocolos que você pode fazer aí diariamente para você pensar nesse tópico em azul, que é o descanso e reduz o estresse, é você usar o balance no período da manhã, aplica na planta dos pés, aplica no dorso das mãos, e à noite você usa, por exemplo, a lavanda. E aí você vai usar a lavanda no difusor, ou você vai usar a lavanda no seu travesseiro, ou você vai inalar conscientemente, ou você vai até ingerir a lavanda, porque a lavanda é um dos óleos essenciais que tem autorização para uso interno, então você pode, inclusive, ingerir a lavanda para você diminuir os sentimentos de ansiedade, para que você dê suporte neurológico. A lavanda, ela dá muito suporte neurológico. O próximo ponto importante da gente avaliar é esse vermelho, que é o reduza o acúmulo de tóxicos. Ao longo da nossa vida, a gente acumula muitas toxinas, né? E isso tá desde o ar que a gente respira, até os alimentos que a gente come, até os produtos que a gente usa diariamente, e os números, né, as estatísticas são bem pessimistas, assim, porque quando você pega uma mulher, né, a média do que uma mulher, ela se relaciona com componentes químicos ao longo do dia, é um número que choca, né?
Por quê? Porque existe carga tóxica no sabonete que você usa no shampoo. Não todos, né? Se você fizer opções, escolhas naturais. Mas de uma forma geral, a maioria dos produtos elas têm alto teor de conservantes, ela tem muitos derivados de plásticos, né? Que são os petrolatos, tem metais pesados. Então, tudo isso em contato com o seu corpo ao longo de um longo prazo, o todo dia, isso vai deixando todo o teu sistema linfático, todo o teu fígado, todo o teu rim muito sobrecarregado. Por isso que a gente fala tanto sobre purificar, sobre detox, sobre realmente limpar o corpo. Então, a maquiagem que a gente usa, o sabonete que a gente usa, o ar que a gente respira, né? Tanta gente às vezes fica usando produtos que são químicos e que usam na aromatização do ambiente, que quando você inala, você tem esse acúmulo de tóxicos. Então, fazer escolhas saudáveis e naturais vai fazer com que você realmente promova uma limpeza dessa carga tóxica dentro da sua casa. A gente não consegue não ter contato com toxicidade, impossível, né? No ar tem carga tóxica, mas a gente é responsável por aquilo que entra dentro da nossa casa. Então, esse filtro, né, para que você tome cuidado com aquilo que você come, com aquilo que você passa na sua pele, né? A medicina oriental, ela fala muito sobre isso, né? Sobre você não passar na pele aquilo que você não pode ingerir. Então, se você não pode comer, por que que você poderia passar na pele? E quantos dos nossos produtos a gente nunca comeria, mas a gente passa na pele? Então, olhar para com esse olhar é muito desafiador, porque a gente vem aí de uma transformação muito grande de visão, mas isso vai fazer muita diferença, principalmente para nós mulheres, porque esse acúmulo de carga tóxica age diretamente no nosso sistema endócrino, que é o sistema que cuida dos nossos hormônios, né? Então, cada vez mais eu vejo clientes que me procuram porque tem uma menopausa precoce, ou porque tem problemas como endometriose, e isso é um resultado de um corpo com muita inflamação, ou porque não consegue engravidar. Então, existe aí várias consequências de a gente ter um corpo com muito acúmulo de carga tóxica. E quais óleos essenciais que você pode usar? A tangerina e o lemon, né? Os dois são óleos cítricos, os dois têm propriedades muito purificantes, né? Muito desintoxicantes, são agentes de limpeza mesmo, e você pode usar internamente, porque os dois têm autorização para você ingerir, mas não só. Você pode usar esses óleos essenciais no difusor para você purificar o ar da tua casa. Então, todos os dias, difundir um cítrico vai fazer com que você tenha um ar mais limpo. Você pode usar esses óleos na higienização das suas frutas, legumes, tudo aquilo que você come fresco, porque ele vai promover uma limpeza, né, desses alimentos. Você pode ingerir, né? Então você pode começar o dia aromatizando uma água, você pode usar isso num smoothie, num chá, num suco, porque ele vai ter efeitos onde ele vai promover uma limpeza no teu corpo. Então, são pontos muito importantes. E na limpeza da casa, a gente teve um evento recente na Doterra, o meu tá até aqui. As meninas estão falando super bem desse agente de limpeza que a gente fez com água, álcool não, vinagre, aquele vinagre branco e o óleo essencial de limão. E tira mancha, desengordura. Então, optar por não usar produtos de limpeza de carga tóxica, aquele produto de limpeza que você usa e que a tua filha não pode nem ficar na sala quando você está usando, não tem sentido, né? Então, substituir o natural nesse caso vai fazer muita diferença. E aí, isso aqui a gente fala sobre estilo de vida, porque isso é o que você faz todo dia. Então, o que você come, se você se exercita, se você descansa e reduz o estresse, se você diminui os produtos que vão acumular toxicidade no seu corpo, isso é a sua carga tóxica, isso é o que você faz todo dia. Oi, amiga, a Amanda me mandou aqui.
Usa só nos móveis? Ó, eu uso o Lemon para limpar a minha casa toda. Eu uso no chão. Eu uso muito o On Guard junto com o Lemon na limpeza, porque o On Guard também vai muito para essa parte de matar bactéria, né? E como tem as crianças aqui em casa, eu uso muito. Então, você pode usar para limpar a superfície, né, que a gente fala, então os móveis, por exemplo, na minha cozinha, por exemplo, na minha sala, eu tenho a mesa, aí já tem um spray que fica ali, sujou, a gente já põe, é um spray com limão, lemongrass, que é o capim-limão, ou o On Guard, então você pode fazer uma limpeza do chão, do piso, mas também dos móveis. E é uma casa, eu falo isso de coração, assim, quando você limpa a tua casa com óleo essencial, no começo você pode achar que não tá limpando, mas se você fizer uma limpeza, você vai sentir que a casa fica até mais leve mesmo, porque os produtos, aqueles produtos com um aroma muito forte, né? Que são produtos que são, você vê que tem um monte de componente químico ali que não tem nem nome, é tudo sigla, né? Eu sempre brinco, se você ler um rótulo e tem muita sigla, nem compra, porque é tudo de mentira que tem ali, né? Então é muito importante você ter esse olhar aí para o que você está usando na tua casa. Beleza? E aí, pensando nessa parte do que a gente está falando de cuidados de saúde, né? E aí indo aqui para o roxinho e para o azul, primeiro é os cuidados pessoais conscientes, né? E aí, quais são os óleos que ele coloca? O On Guard e o frankincense. E aí, a pergunta que eu faço para você hoje é: qual é a sua nota, né? De 1 a 10, quanto que você se cuida, quanto que você dedica para os seus cuidados, né? De forma consciente, onde você para e separa um tempo para você cuidar de você. O On Guard é um óleo que trabalha muito proteção energética, então quando você se sente muito carregado energeticamente, é um óleo legal. É um óleo que trabalha proteção, é um óleo que trabalha fortalecimento do sistema imunológico, né? Todo mundo aí, desde a pandemia, tá muito preocupado em fortalecer a imunidade, né? Ficou todo mundo muito com medo mesmo de ficar doente, de se infectar. Então, o On Guard é um óleo que trabalha muito o fortalecimento do sistema imunológico. Então, é um óleo excelente para você usar durante o dia, todos os dias, né? Usar na tua rotina mesmo. E ele vai entrar dentro de um cuidado de saúde, né? Um cuidado proativo mesmo da sua saúde. Eu gosto muito de usar o On Guard à noite, porque existe o ciclo circadiano do nosso corpo, onde o período da noite é um período de renovação, de restauração. À medida em que você usa um On Guard, por exemplo, você está dando mais armamento para o teu corpo, para que ele realmente se renove. E o frankincense, né? Frankincense é um óleo que trabalha muito conexão espiritual. Então, é um óleo que te convida a, antes de dormir, fazer uma oração, se conectar espiritualmente, meditar, né? Tudo isso faz muita diferença. Eu costumo dizer que a saúde espiritual é a base do bem-estar, né? Eu acredito muito nesse olhar da vida. Então, o frankincense é um óleo que trabalha muito o rejuvenescimento, então você pode incluir ele numa massagem, numa aplicação no rosto, você pode usar ele nos seus filhos, por exemplo, para fortalecer o funcionamento das células, né? O frankincense é um óleo que trabalha funcionamento saudável das células, então é como se ele fosse um alimento para que a célula se divida certinho. Ele é um óleo que promove a apoptose. O que é a apoptose? É a morte de uma célula que está ruim, né? E o que é uma célula que está ruim? É uma potencial cancerígena, porque é uma célula que, à medida em que ela se unir com outras células ruins, ela pode gerar um tumor, por exemplo. Então, o frankincense, ele tem uma inteligência que ele age dentro da célula e ele olha para a célula e fala: essa célula está com algum problema, deixa eu promover um suicídio. Ela se mata usando o frankincense. E a célula que está mais ou menos, ele potencializa para ela ter um efeito saudável e ele dá suporte para a célula que é boa continuar sendo boa. Por isso que eu gosto muito de usar frankincense na rotina dos meus filhos desde que eles nascem. Eu uso muito ao longo da coluna, né? Então existe toda a formação de medular, né, estrutural das crianças, gosto muito no topo da cabeça, né, principalmente quando a gente está falando de uma questão mais espiritual,
porque o topo da cabeça é um dos nossos chakras, né? O chakra coronário, que está muito conectado com a espiritualidade, e o frankincense é o óleo que promove essa abertura dos canais espirituais para a gente se conectar com o nosso Criador. Então, isso, ele trabalha muito essa parte da meditação. É o óleo da meditação, né? Então, à medida em que você tem na sua rotina um momento onde você para, respira consciente, faz a sua meditação, você está tendo aí uma boa performance no seu cuidado pessoal consciente. Então, é interessante que você pegue esse guia viva e dê a sua nota, né? Então, o quanto você se alimenta bem, o quanto você se exercita bem, qual a sua nota para esses pontos para que você realmente seja mais saudável, né? Esse é o objetivo. E aí, aqui, eu vou passar com vocês agora bem rápido sobre cada um desses pontos que a gente conversou agora. Então, por exemplo, dentro do Alimente-se Bem, a gente tem a linha de suplementação e do ômega para que realmente nutra o nosso corpo, fortifique o nosso corpo. E existem alguns óleos essenciais que a gente chama de aromas, né? E isso é uma nomenclatura regulatória, sanitária, porque eles são registrados como aromas naturais e são usados como comestíveis mesmo, inclusive a classificação deles junto à Anvisa é como um alimento mesmo. Então, eles são usados para você fazer, de repente, um chá, fazer um prato quente, um molho, né, na salada, para que você realmente faça uma aromatização natural das suas receitas. Então, isso é bem interessante na sua bebida. E aí, alguns dos aromas que ele sugere é o de alecrim, né? Um óleo super acessível. É um óleo que trabalha muitas questões capilares, por exemplo, muitas questões respiratórias, muitas questões urinárias, né? Um óleo bem poderoso. O alecrim é um dos óleos. Eu tenho autoras, né? Eu tenho livros aqui em casa de autoras muito renomadas que colocam o alecrim na lista dos 8 tops óleos essenciais. Então, o alecrim é um óleo que é bem interessante você estudar sobre ele para que você desfrute dos benefícios, né? Dos óleos essenciais. O óleo de hortelã-pimenta é um óleo que está muito focado na respiração, né? Eu, por exemplo, quando eu penso no hortelã-pimenta, eu sempre lembro dele na parte respiratória, para você melhorar, desobstruir, principalmente vias aéreas superiores. Mas ele é muito usado nas receitas, né? Nessa parte culinária. E aí você pode aromatizar uma água, por exemplo, fazer um suco. No verão, principalmente, porque como ele é muito refrescante, ele é muito saboroso, né? Então, é um óleo que confere um valor, um sabor muito é, né, específico para a tua bebida, por exemplo, né? No chocolate fica muito gostoso, ou numa sobremesa também. E o pimenta preta também. É um óleo que eu particularmente usei ele basicamente sempre na culinária. Existe um kit da Doterra que é o culinária, que vem, né, o pimenta preta, porque às vezes a gente não tem o tempero na nossa casa. E aí o óleo essencial super substitui de uma forma muito simples. Então o pimenta preta é uma outra opção. E aí, o que a Doterra pede sempre para você olhar é isso, é comer alimentos frescos, integrais, diminuir o uso do açúcar, da cafeína, dos derivados de leite, dos alimentos processados, né? Porque isso vai fazer toda a diferença. E aí, aqui dentro do Guia Viva, ele dá ainda algumas receitas, né? Então, quando você tiver aí com o guia na sua casa, você que já é nossa cliente, você tem, né, esse guia. Então, o que que você vai. Aí você já tem algumas inspirações, né? Tem o smoothie, tem uma receita com o smoothie, tem mingau, né? Então, ele coloca aqui o mingau de aveia, que você pode usar com uma canela, com um onguarde, com uma laranja, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante, e eu gosto muito de fazer isso, inclusive, é você higienizar os seus alimentos frescos, as suas frutas, os seus vegetais. E aí, como que ele sugere, né? Ó, preparar as suas frutas e legumes. Quando você vai preparar, você coloca ela numa bacia com um pouco de água, um pouco de vinagre branco, que é o mesmo que a gente usa na limpeza, né?
e você coloca, aqui ele tá falando sobre 6 gotas de lemon, então você deixa ali de molho por um tempo nessa proporção, depois você lava com água corrente e você tem um alimento limpo naturalmente, né, higienizado. E aí a parte de aromatizar a água, aqui as sugestões é a tangerina, o lemon, o grapefruit, que é a toranja, para quem quer emagrecer, o grapefruit é excelente, porque o grapefruit ele trabalha muito redução de líquido, ele trabalha muito quebra de gordura, metabolismo saudável. Então, para quem está buscando gerenciamento de peso e emagrecimento, o grapefruit é uma ferramenta excelente. A cássia é um óleo mais quente, é um tipo de canela, né? Então, num dia frio, né, acaba sendo mais interessante, assim, é um óleo mais acolhedor. A laranja, o limão Tahiti, são óleos realmente que fazem aromatizam a água de uma forma muito refrescante, muito saudável. E fora que faz você até tomar mais água, né? Quando eu faço aqui as minhas águas aromatizadas em casa, eu acabo ingerindo muito mais água. E isso, obviamente, é ótimo, né? A ingestão de água é uma coisa que é importante você ter aí no seu radar o quanto você toma de água, como que está a sua hidratação, certo? O segundo é a parte da atividade física, né? Então, fazer atividade física é uma coisa que não é de agora, que a gente sabe, né? Há quanto tempo a gente sabe que é necessário, imprescindível e que isso vai fazer toda a diferença, principalmente quando a gente, né, tiver numa idade mais madura, o quanto você se exercita, quanto você se alonga, quanto da sua tensão corporal, quanto você se mantém forte, ativo, focado, isso faz toda a diferença. E aí, tem aqui o plano de peso saudável, e aí ele dá uma sugestão de manhã, almoço e janta, usando shakes da doTERRA. Eu sou suspeita, porque eu amo a linha do Smart Sassy, né? É uma dos óleos que eu uso todos os dias mesmo, né? E eu gosto muito de compartilhar a minha experiência, porque eu sempre tive uma briga com a balança, né? Então, quando eu era solteira, sempre acima do peso, sempre gordinha, sempre isso me incomodava muito e eu tinha muito medo de como seria o meu corpo depois que eu tivesse filhos, né? Isso é muito comum, né, para as mulheres. A maioria das mulheres se preocupam com isso. E que bom, porque isso faz total diferença na nossa autoconfiança, na nossa imagem, em tudo, né? Como a gente cuida da gente faz total diferença. E eu comecei a usar o Smart Sassy depois que eu tive minha primeira filha, a Lua. E hoje, já tendo 2 filhos, eu tenho um corpo mais saudável e mais magro do que eu já tive enquanto eu era solteira o tempo todo, assim. Então, o Smart Sassy, ele mudou todo o metabolismo do meu corpo. Ele realmente traz uma motivação para você buscar isso, porque às vezes a gente fica muito estagnada, não consegue fazer a dieta ou se manter dentro de um programa de gerenciamento de atividade física, de alimentação. E o Smart Sassy, ele te dá suporte físico e emocional, porque ele trabalha muitas questões sobre o peso, né, que você tem, isso tanto emocionalmente quanto fisicamente, e aí ele vai te dar mais responsabilidade, mais motivação para você realmente cuidar do teu corpo, ter um corpo mais saudável, né? Eu aqui eu falo muito com mulheres, né, gente? Acaba que o meu público maior é mulheres, e eu sempre falo isso, assim, a gente se sente muito melhor quando a gente está com um corpo mais saudável, né? Com menos gordura. Então, isso é uma coisa que faz parte de você ter um estilo de vida saudável, certo? E pensando também na atividade física, né? A orientação que a gente recebe disso é que você se movimente no mínimo 30 minutos todos os dias. Então, faz um alongamento, faz uma atividade física, mas você esteja ali colocando o teu corpo em movimento. E aí, os óleos essenciais que a doTERRA traz para esse momento é o Deep Blue, né? O Deep Blue ele sempre vai vir com essa questão de corpo físico, né? De dores musculares, de físico. Pensou em corpo físico, o Deep Blue ele é muito interessante, muito eficiente. O Mix Brief, que é
o blend da parte de respiração, né? A respiração ela está completamente conectada com a atividade física, né? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa quando a gente faz atividade física é saber respirar. Então, o Brief ele vai trazer esse fortalecimento do sistema respiratório. Antes de você fazer atividade física, por exemplo, você promove essa respiração mais profunda e mais consciente. Você tem a própria copaíba, né, que traz uma sensação de conforto para essa parte neurológica, super importante. E quando ingerida também promove um processo de desinflamação do corpo, então isso também faz com que o teu corpo seja mais saudável. Então você ter aí uma rotina de uso com o Brief e com a copaíba vão fazer com que você tenha um corpo mais disposto, mais forte, para que você realmente consiga ter práticas de atividade física diariamente ou 5 vezes, 4 vezes na semana. Beleza? E aqui existem mais algumas receitas sobre os shakes, né? Então aqui tem o shake de chocolate hortelã, e aí ele fala muito sobre você usar as frutas congeladas para fazer o shake. Fica uma delícia, gente. Indo para o terceiro ponto, que é o azulzinho, né? Que é o descanse e reduza o estresse. Aqui, né, ele começa falando que se estima que 80% do estresse, das doenças, sejam resultados do estresse constante. Por isso que é o gerenciamento do estresse, né, que vai fazer toda a diferença. E o sono é a base disso, porque se você não dorme bem, muito provavelmente você não vai ter um dia produtivo e bom, né? Você vai estar cansado, você vai estar sem energia, e os óleos essenciais ajudam muito nessa restauração e nessa renovação. E aí, pensando em quais óleos essenciais, os favoritos aí do sono tranquilo é o Serenity, que é um mix de óleos essenciais, muito usado para quem tem a mente a milhão. Sabe aquela pessoa que às vezes você está exausto fisicamente, mas você nem consegue dormir porque a sua cabeça não para de pensar? O Serenity é esse óleo essencial, é o óleo que desliga a mente. Eu amo esse óleo essencial, uso muito. Principalmente quando eu vou trabalhar, fico trabalhando até muito tarde, eu estou muito cansada, mas a minha cabeça está cheia de ideias. O Serenity ele vem e me apaga, gosto muito dele. E a própria lavanda, né? A lavanda é maravilhosa. Tá muito ansiosa? Pinga uma gota de lavanda embaixo da língua que vai ajudar muito. Para você relaxar, misturar a laranja com o vetiver, e aí você pode fazer uma massagem nas costas, nos pés. Essa mistura é bem legal, porque o vetiver é uma grama seca, né? Um óleo de uma grama seca, então ele é muito denso, né? Aquele óleo oleoso mesmo, que demora para ele pingar. E aí você mistura com um óleo super aquoso, né? A laranja você vira ela já muito, né, muito leve a densidade. E aí você mistura esses dois e o cítrico junto com a madeira, né? Vai fazer com que você realmente tenha esse relaxamento. Pensando na respiração, que faz toda a diferença, principalmente aí a gente está numa época de volta às aulas, e aí as crianças começam a ficar super sujeitas aí com as doenças sazonais, respiratórias, gripes e tudo mais. Você misturar On-Guard com Brief no difusor fica excelente para a noite, porque além de você purificar, você ainda dá suporte respiratório, então muito interessante, né? Ter um difusor é incrível, se você comprou um kit que tem difusor, parabéns pelo seu investimento, porque o difusor ele realmente vai fazer uma aromatização do ambiente, uma purificação ali do teu quarto, da tua sala, e isso vai fazer bastante diferença. Aqui, ele ainda dá sugestões de você usar sais de banho, em escaldapés, né? Tá muito estressada? Faz um escaldapés, coloca alguns óleos essenciais, isso faz toda a diferença. Aqui, gente, na parte do equilíbrio emocional, eu achei muito interessante essa roda das emoções, porque aqui a gente pega as principais classes de óleos essenciais, né? Então, tem as hortelãs, as mentas, os cítricos, as especiarias, os herbais, os amadeirados e os florais. E aqui a do Terra convida você a conhecer o kit que trabalha as nossas emoções, né? Que é o Emotional Therapy. E aí ele tem 6 mix de óleos essenciais que trabalha motivação, alegria, paixão, perdão, consolo, para quando você tem uma perda, né? Um luto, e paz.
E aí, olha como é interessante. O Motivate, que é esse para aumentar a sua confiança, ele é uma mistura de mentas e cítricos. E aí, o que que as mentas, elas são indicadas para quando você está ansioso, quando você está inseguro, quando você está apático. E os cítricos, quando você está desanimado, quando você está entediado, quando entristecido, quando você está angustiado. Então, a mistura da menta com o cítrico vai ajudar você com essas sensações. O Cheers, que é o da alegria, ele é uma mistura dos cítricos com as especiarias. Então, você vai usar as especiarias quando você está desinteressado, entediado, sombrio. E aí ele mistura isso junto com os cítricos e aí trouxe aí o mix da alegria que chama Cheers. Né? Igual quando a gente brinda, que a gente fala Cheers, né? O passion é um mix da paixão, é um mix afrodisíaco, é um mix que trabalha muito, não só essa parte de afrodisíaco sexualmente, mas a gente fala do amor, da paixão pela vida mesmo, né? Porque se você não tá amando a sua vida, se você não tá se amando, muito provavelmente a parte de libido também vai estar impactada, porque não tem jeito, né? Tá tudo conectado. Então, isso é um mix que trabalha muito essa vontade de você estar amando, estar apaixonado por você mesmo, pela sua vida, pelas pessoas que estão junto com você. E aí ele mistura as especiarias com os herbais, o passion. O forgive, ele mistura os herbais com os amadeirados. E aí, quando que você usa cada coisa? Os herbais é quando você está amargurado, quando você está irritado, descontente. E os amadeirados, aflito, melancólico, envergonhado. Então, aqui você consegue ir olhando qual é, a gente fala que é a roda das emoções, né? Vocês já conheciam, gente, essa roda das emoções? Eu acho ela muito interessante, assim, para você falar, pô, como eu estou me sentindo hoje e o que, que eu posso usar para melhorar essa sensação negativa que eu estou tendo. E aí você vem aqui para essa roda, você consegue se achar, né? E o console, ele é uma mistura de madeira com flor, né? E o que, que as flores ela faz? Ela traz esse sentimento para quem está machucado, ferido, preocupado, temeroso, né? Ele vem muito para isso. Então é muito interessante você olhar para a parte das emoções aqui com esse kit que é sensacional. Você consegue comprar ele no óleo essencial puro e você consegue também comprar na versão roll-on, que é o touch, né? Touch de toque mesmo. Então ele já está pronto para você aplicar na sua pele, porque ele já vem diluído no óleo de coco fracionado. Beleza? Falando sobre reduzir o acúmulo de toxicidade, que eu falei bastante lá no começo, os cuidados naturais que podem ser substituídos dentro da sua rotina, que vão fazer com que você tenha menos acúmulo de carga tóxica, tem, por exemplo, transferir. Você não usa mais uma pasta de dente que tenha flúor, que tenha um monte de componente que você pode ter essa absorção e esse acúmulo de toxicidade. Você vai para uma pasta natural. A do Terra tem o creme dental da linha On Guard, que é incrível. Hoje mesmo eu postei nos meus stories, o Caio, meu filho, ele usa, gente, ele é louco pelo On Guard, incrível, assim, porque é um gosto forte, né? Ele tem uma base ali de cravo, de canela. Ele é muito clareador dos dentes também. Então, para quem quer trabalhar essa parte de ter dentes mais brancos, mais saudáveis, vai no On Guard que com certeza você vai ter um resultado incrível. A linha de shampoo e condicionador, eu gosto muito de falar da linha de shampoo e condicionador porque eu amo a linha de shampoo e condicionador da doTERRA. E eu, antes de conhecer a doTERRA, antes de usar óleo essencial, eu sempre fui a louca do shampoo e do condicionador, sabe? Eu sempre tive muito shampoo, sempre investi mesmo, pagava caro em shampoos e condicionadores, super caro. E aí, né, tinha um cabelo lindo, cheiroso e tudo mais, mas mal sabia que aquilo tinha um monte de carga tóxica e que eu estava fazendo um acúmulo muito pesado de toxicidade no meu corpo. E hoje, né, usar o shampoo e o condicionador da doTERRA é tão bom, porque primeiro porque eu não enjoo dele, o meu cabelo não enjoa dele, porque shampoo tem muito isso, você fica usando, eu sentia isso, né? Eu usava o mesmo shampoo, ficava ruim, eu tinha que trocar. E eu já uso a linha do shampoo e condicionador da doTERRA há um tempo e é incrível, o cheiro é maravilhoso, a sensação de limpeza é maravilhosa.
e é natural. Então é um investimento que faz muito sentido para mim. Inclusive eu tô sempre comprando porque eu não fico mais sem. O sabonete hidratante líquido é incrível também, dessa linha Spa, né? A doTERRA tem uma linha Spa também, que é bem interessante. E aí o Lemon, né? O Lemon é o óleo que purifica. Né? O Lemon é o agente de limpeza. Então você pode usar ele no difusor, você pode usar ele internamente, você pode usar ele na pele, não à noite, não de dia, porque a exposição ao sol queima, mas à noite, por exemplo, ele é um óleo que trabalha bastante de purificação de pele, né? E aí em relação ao teu banho, você pode, aqui a doTERRA dá uma sugestão de você usar o capim-limão, o grapefruit e a bergamota no difusor, para que você realmente refresque e purifique o ambiente da tua casa, o ar da tua casa. Beleza? Ainda falando sobre os hábitos saudáveis, né? Você toma de 8 a 10 copos de água por dia? Me fala. Vou até tomar um pouco aqui da minha água. Tomar água é muito importante, né, gente? Precisa entrar nesse lugar da hidratação, né? E às vezes a gente esquece de tomar água. Então, né, coloca aí um filtro perto, deixa uma garrafa de água, deixa sempre um copo, para que isso realmente seja uma coisa que você faça sem ver, porque isso vai fazer com que você tenha uma pele mais hidratada, né, mais saudável. E falando de pele, a doTERRA tem um kit que é o kit Verage, que é um kit que tem um agente de limpeza, tem um tônico, tem um sérum, tem um creme, né? Eu falo que é um kit dos sonhos, assim, porque os produtos são ricos, assim, são valiosos, são incríveis e duram muito porque você pode fazer essa prática todos os dias, mas às vezes você nem precisa, então você pode usar o agente de limpeza todos os dias, mas e o tônico e deixar o sérum, que é uma coisa mais forte, para um dia sim, um dia não, ou só à noite, ou só um pouco, né, na palma da mão, para você fazer a aplicação nas linhas de expressão, nas rugas, nas manchas, faz muita diferença e ajuda a suavizar a textura da pele, a aparência de rugas, os vincos, os poros, então deixa a tua pele mais saudável. Esse é um kit incrível. Falando dos cuidados conscientes, né, que é o que a gente falou lá no começo, falamos do On Guard, falamos do frankincense, mas além disso, você pode ainda usar outros óleos essenciais que vão trazer muito esse cuidado, né? O Pestitência é um que ajuda muito nas tensões. Então, se você é uma pessoa que tem muita tensão no corpo, se você tem muita enxaqueca, se você tem muita tensão nos ombros, o Pestitência é um óleo que ajuda demais na tensão. As cápsulas de On Guard são super práticas para você ingerir e fortalecer seu sistema imunológico, principalmente para as crianças, porque a quantidade do óleo essencial na cápsula nos bideletes, né, são reduzidas, então é bem interessante. A própria lavanda, a melaleuca para pele é incrível, né? Para tudo que você tem aí da pele, ajuda muito, né, as propriedades da pele. O Terra Shield é um mix que é para repelente, né? E os repelentes eles trazem muita carga tóxica, né? São até não recomendados, contraindicados para usar nas crianças até os 7 anos. Então, ou seja, muita toxicidade. E aí você ter uma opção que seja natural, segura e eficiente é realmente assim maravilhoso. E eu achei muito legal esse aqui, porque ele fala o seguinte, que se você... Eu até tenho esse porta-óleos essenciais, que é muito legal, né? Se você tem esses 8 óleos essenciais, que tá aqui no cantinho, eu tô querendo pegar o meu aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? É uma bolsinha que tem mini frascos, tá vendo? E esses mini frascos é o que você pode carregar amostras e tá sempre pronta com as ferramentas na sua mão para aquilo que você precisar. E aí tem o que a sugestão é que você sempre ande com um brief para respiração, para o Deep Blue, se tiver uma dor, um machucado, a lavanda, os Engeste, que é para sistema digestivo, então comeu alguma coisa, deu uma má digestão,
O peppermint, né, super ativa, dor de cabeça, respiratório. O frankincense, que é para a parte de meditação, de acalmar. O frankincense é um óleo que quando você está muito inquieto, sabe? É um óleo que ajuda muito. O On Guard para imunidade, para dor de garganta. Hoje mesmo eu estava com a minha garganta meio raspando, pinguei On Guard direto na garganta, tô bem, vou pingar antes de dormir de novo. A melaleuca também, né? A melaleuca é a farmacinha que a gente fala. Então, realmente, aí você tem muita opção para você cuidar da sua vida, né? Então, eles são formulados especificamente com o desenvolvimento da mente, do corpo, das emoções, e tudo isso vai fazer com que você tenha realmente uma vida mais equilibrada para você ser mais saudável, né? A gente está falando sobre saúde aqui. Quem é mãe, eu sempre falo, tenha um kit kids, né? Um kit que cuida tanto da parte emocional quanto da parte terapêutica, né? Então, para imunidade, para sono, para dor de barriga, tem óleo essencial para tudo, já vem pronto para uso, já vem no rolon, já vem diluído, super lúdico. As crianças amam, porque ele tem todas as cores, ele tem esse chaveirinho por cima que você coloca para pendurar na bolsa, ele vem a bag, eles vêm os cartões. Então, o Kit Kids é incrível aí para as mães, é muito bom usar. E aqui, gente, a gente caminha para a parte final desse encontro, que é sobre você ter autonomia e personalizar o seu plano de bem-estar. Então, o que ele fala para você fazer? Para você voltar lá na página 3. A página 3 é a página que a gente falou sobre o diagrama do bem-estar, que é essa página aqui, ó. Essa aqui. Então, você vai pegar as notas que você se deu para a sua alimentação, para a sua atividade física, para o seu descanso, para o seu estresse. E aí você vai melhorar essas que estão com nota baixa, né? Para que você fique mais saudável. E aí, o que você vai fazer? Eu vou começar a tomar os suplementos e o ômega da doTERRA. Legal. Então, você já vai colocar ali que todos os dias você vai fazer isso. Eu vou começar a usar o hortelã-pimenta na minha água para ativar o meu metabolismo. Legal. Vou trabalhar a gestão o gerenciamento do meu peso. Tô acima do peso, quero emagrecer. Top. Vou trabalhar essa parte de alívio, de dor, vou trabalhar minha respiração. Então, aqui você vai olhar cada um desses pontos e o que faz sentido para você incluir. Se você tem um kit, você tem ferramenta para cuidar de todos esses pontos. Então, você vai entender em que momento que você vai fazer isso. Você pode pedir ajuda da pessoa que te cadastrou? Obviamente. Mas é muito interessante você desenhar um plano para você também, porque a gente está aqui para te dar um caminho, mas o que funciona para você é você que vai saber, porque que hora que é melhor, em que momento que você usa, o que você está precisando, né? É muito sobre autonomia. É muito sobre autorresponsabilidade. A gente vem muito de um lugar de esperar que alguém fale para a gente o que a gente tem que fazer. E aí, à medida que você assume a responsabilidade da tua vida e da tua rotina, aí muda tudo, né? Aí você se sente mais empoderada, né? A doTERRA fala muito essa palavra sobre você realmente dar força para as pessoas. Na parte de descanso e estresse, aqui o Serenity, a lavanda, a linha Emotional, o Balance, os cítricos, né? Ativam, alegram. Então, o que você tem, o que você quer ter, porque aí você consegue ir fortalecendo aí a tua rotina. Na redução de carga tóxica, né? Como que você vai começar a fazer um processo de redução de carga tóxica? Você não precisa fazer tudo numa única vez. Agora eu não uso mais nada, meio que não funciona assim, né? Você tem que ir step by step, passo, né, de cada vez. Então isso é bem interessante. E aí aqui é a parte de você ter cuidados que você vão proteger o teu corpo. Então a linha On Guard é uma linha muito boa para essa parte de proteção, né? Você tem aí as mulheres com muita TPM ou menopausa, o Clary Calm é excelente para isso. Então é um óleo que trabalha muito a regulação hormonal, né? Ajuda o corpo a regular os hormônios para funcionar melhor, para você ter um ciclo menstrual mais saudável, para você ter um fortalecimento, um preparo do seu corpo para uma gestação, para você ter aí, né, amenizar os sintomas, os sinais de uma menopausa. Então você consegue usar o Clary Calm para a mulher, né? O mix da mulher. E aí você tem ainda o Past Tense, o DDR Prime é um óleo que trabalha muito o corpo funcionar bem, né?
Hoje eu estava falando para uma consultora que trabalha direto comigo sobre o DDR Prime. Ele é um óleo que as siglas DDR significa Damage DNA Repair em inglês. Isso quer dizer o quê? Reparação de célula danificada. O que é você reparar uma célula danificada, um DNA danificado? É você prevenir um câncer, né? Então, o DDR, ele foi desenvolvido pela equipe médica científica da Doterra para protocolo de tratamento de câncer. Então, tem um hospital oncológico nos Estados Unidos que usa o DDR Prime concomitante com todo outro tratamento alopático para potencializar esse tratamento curativo do câncer. Então, o DDR é um óleo que trabalha muito prevenção de mutações na célula para que você realmente tenha menor risco de ter doenças como um câncer, por exemplo, né? Fora que ele tem uma superação antiviral. Então, o DDR é um mix que eu particularmente gosto muito, assim, sempre que eu sinto que a minha imunidade está caindo, eu vou de DDR. Gosto, amo DDR. A gente passou pela pandemia sem se contaminar, né? Aqui em casa, eu, Rafa e tudo mais. E eu costumo dizer que foi o DDR, porque a gente usava todos os dias o DDR na época e isso deixou a gente bem protegido, assim. Então, realmente é um óleo que faz parte aqui pra gente. Beleza? E aí, aqui você vai fazer a sua avaliação. Então, né, o que que você vai falar? Quais são aqui as suas prioridades hoje? Então a minha prioridade principal é eu dormir bem, número um. A minha prioridade segundo é eu emagrecer, número dois. A minha prioridade terceira é eu diminuir minha ansiedade, por exemplo. Aí, quais são os objetivos para 90 dias? Para 90 dias eu quero já estar dormindo 7 horas por noite, eu quero já estar 8 quilos mais magra, não sei se 8 quilos faz muito sentido para 90 dias, acho que é muito quilo, né? De repente 4 quilos. Dá para emagrecer 8 quilos em 3 meses, né? Mas, enfim, como que você vai fazer isso? Aí depende de você. Né? Tudo que vai ser feito para você alcançar isso. Não é simplesmente usar óleo essencial. Você vai precisar dormir melhor, você vai precisar se alimentar melhor, você vai precisar fazer atividade física, porque isso é uma ferramenta de uma vida mais saudável. Né? Faz sentido isso para vocês? Me fala, gente. E aí, qual solução que você precisa ter ou que você já tem? Então, eu vou dormir melhor porque eu vou usar o Serenity. Então eu vou comprar um Serenity. Eu vou dormir melhor porque eu vou usar uma lavanda. Eu vou emagrecer porque eu vou usar o Smart Sass, eu vou usar um grapefruit, eu vou usar um lemon e um hortelã-pimenta, né? Então é importante só você alinhar aquilo que você quer, ouvir esse encontro de novo para você falar, pô, esse óleo essencial é legal para isso. E aí você vai ter a sua avaliação do bem-estar, onde você vai ter um plano sobre como que você pode melhorar a tua rotina. E aí é legal você sentar com a pessoa que te cadastrou para você de repente montar isso personalizado, se faz sentido para você, sabe? Tem muita gente que gosta de ver isso, né? Um plano escrito, porque isso fica mais fácil de você seguir, certo? E aí você pode inclusive escrever aqui o que que você quer. De manhã eu vou ingerir os suplementos, vou tomar um lemon e vou usar um frankincense, por exemplo. Aí aqui à tarde, eu vou usar um balance, vou usar um cítrico, por exemplo, vou usar à noite, vou usar um vetiver, vou usar um serenity, e aí você vai entendendo aquilo que faz mais sentido para você e você deixa bem escrito aqui como que vai ser o teu plano, né? Isso aqui é realmente um plano diário de bem-estar, beleza? Então, se você tem já esse guia viva na sua casa, aproveita e preenche ele, para que você realmente tenha um antes e depois, né? E aí, quais são as opções de bem-estar que podem auxiliar nos seus objetivos? Então, por exemplo, tomar mais água, dormir melhor, fazer atividade física, mudar a alimentação, né? Não é só sobre usar óleo essencial, é sobre você realmente fazer uma melhora nos seus hábitos, né? E aí, o que que você pode fazer? Legal, eu quero o Serenity, eu quero o suplemento, eu quero a pasta de dente, eu não tenho ainda. Então, você vai fazer um plano para você ir comprando. Não posso comprar tudo no mesmo mês. Então, esse mês você vai comprar o quê? Qual que é a sua prioridade? Minha prioridade é dormir melhor. Então, eu vou comprar o Serenity.
a minha prioridade é começar a reduzir carga tóxica, então vou começar a usar pasta de dente. E aí você faz um plano para que você realmente vá comprando as coisas na medida da sua prioridade, para que você faça. Porque senão você fica esperando ter tudo para você fazer e aí você não vai fazer, porque não existe essa possibilidade de ter todas as ferramentas na sua mão. E não é sobre isso, é sobre construir um plano. Então esse plano ele tem que ser realmente construído até pela aquisição dos seus produtos mesmo, né? Então isso é bem legal. E aí aqui, gente, olha só, tem sobre todos os óleos, né? Então tem os óleos individuais. Então o Herbovitei, ele ajuda na aparência da pele, o manjericão, na mente alerta, na bergamota, calmante energizante, né? O black pepper, que é a pimenta preta, ele é legal para dar sabor para carnes e aves. Então aqui você consegue tipo ter uma breve overview, né, um resumo do que aquele óleo essencial pode te ajudar para você saber se ele faz sentido dentro do que você quer, do que você precisa, para que ele entre dentro do seu plano. Beleza? Todo mundo tem esse Viva, tá? E eu vou mandar no grupo também o link para você poder consultar. Beleza? E aqui, só para a gente finalizar, existe um programa da Doterra, para quem já é cliente da Doterra, aonde você compra os óleos pelo valor mais barato, pelo valor de cliente, mas ainda, além de você pagar mais barato, você ainda acumula ponto, né? Como se fosse um programa de milhas mesmo, né? Então, quando você voa de avião, você fica acumulando milhas que você troca por passagem aérea. É idêntico, você faz pedidos recorrentes e aí você ganha pontos de acordo com aquele pedido que você fez, né? Um percentual. Você vai aumentando esse percentual à medida em que você se mantém fiel a esse programa de fidelidade. E aí a Doterra te dá um cashback, te dá pontos de volta para você trocar por produto. Então ele acaba sendo a forma mais inteligente de você fazer pedidos, principalmente quando a gente está falando sobre isso que a gente falou hoje, sobre você mudar o seu estilo de vida. Porque se você inclui escovar os dentes com a pasta de dente da On Guard, se você inclui usar um Serenity à noite, se você toma a sua linha de suplementos, você vai ter todo mês uma reposição daqueles produtos que você está usando. É igual quando você vai na farmácia e compra um monte de coisa que você precisa. Só que aí você vai entrar no seu escritório virtual da Doterra e vai fazer os pedidos daquilo que você usa na sua família inegociavelmente. Por exemplo, eu uso na minha família inegociavelmente o creme dental. Os meus filhos usam creme dental da Doterra. Eu uso inegociavelmente a loção da Doterra. Não compro mais outra loção sintética, eu uso a loção natural da Doterra. Então tem coisas que eu uso todos os dias e aí por isso elas vão obviamente acabando. E aí dentro do programa de fidelidade eu mantenho o meu estilo de vida, pago mais barato, acumulo ponto. Então é muito interessante, se você ainda não, se você já entendeu que os óleos essenciais são inegociáveis na sua vida, e cada vez mais a gente tem mais pessoas que já entenderam isso, né? Por isso que dá tanta vontade de compartilhar. O plano de fidelidade é a forma mais inteligente de você manter o seu plano de estilo de vida e economizar. Então, se você ainda não entende bem o que é o programa LRP, que são as iniciais de você do plano de fidelidade em inglês, você precisa olhar para isso. Então, chama a pessoa que te cadastrou, procura saber mais sobre isso, porque isso realmente vai fazer com que você economize dinheiro e tenha mais produtos. Em breve eu vou fazer um encontro, provavelmente na próxima semana mesmo, sobre LRP. Então, se você ainda não sabe o que é LRP, fica de olho no grupo que eu vou fazer um encontro para explicar para você tudo sobre LRP. E aqui nessa última página ele fala sobre isso, quais são as perguntas mais frequentes. Então, como que eu faço para criar um modelo no LRP? Aí ele explica que é dentro do escritório virtual. Se eu posso ter mais de um pedido de fidelidade, como que eu faço para resgatar os pontos, né? Se eu consigo ser reembolsado das minhas despesas. Então, ele fala sobre tudo isso. E aí ele explica quando que você tem que processar o teu pedido para você ganhar produto grátis. São muitos benefícios. Vale a pena você olhar para o programa de fidelidade. Eu costumo dizer que comprar um kit é o primeiro passo. Mas aquele cliente que ele usa todos os dias é aquele cliente que realmente transformou a vida dele. É aquele cliente que ele vai usar óleo essencial todos os dias em algum momento. Seja no banho, seja na respiração, seja no difusor, seja numa água, seja num alimento. Ele já está ali completamente íntimo no relacionamento dele com os hábitos saudáveis, né? Então, isso, se você
fala, gente, eu sou essa pessoa, procura saber sobre o LRP, porque com certeza isso vai ser a melhor opção para você, tá bom? E aí aqui tem mais perguntas sobre se você pode cancelar. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes é o seguinte, aqui na Doterra, gente, você é livre. Você é livre para você fazer o que você quiser, quando você quiser. Então aqui não tem casamento nenhum, aqui você não é obrigado a nada. Se você quer fazer, você faz o seu pedido. Se você não quer fazer, você não faz o seu pedido, cancela o seu programa de fidelidade e ninguém vai ficar te perguntando por que você está cancelando. Isso daí é uma decisão sua. Porque o fato de você fazer o pedido dentro de um programa de fidelidade é bom para você. Porque é você que vai acumular ponto, é você que vai trocar para o produto, é você que vai pagar menos. Então é sobre o que é bom para você, né? E aí você tem que estar realmente bem confortável, tá bom? Aqui tem algumas sugestões, né? Algumas dicas essenciais que ele fala sobre como que você não pode usar, então, né? Não aquecer, não colocar a exposição do sol, onde que você pode aplicar, como que você pode ter mais informações aí para que você cada vez mais tenha mais intimidade, mais segurança em relação ao uso dos óleos essenciais. Beleza? Então, gente, é isso o encontro de hoje. É sobre o Guia Viva, né? Esse guia é o guia que eu sugiro que você, consultora, agora falando para quem multiplica esse negócio, para quem constrói esse negócio, esse Guia Viva é o guia que você tem que falar com o seu cliente quando ele recebe o kit dele, porque é aqui que você vai exercer o que a Doterra quer. A Doterra, ela não vende óleo essencial na loja, na prateleira, porque ela quer que o cliente não abra o kit dele sozinho. Ela quer que o consultor conduza o cliente a abrir o kit dele. E esse encontro de hoje é sobre isso, é sobre conduzir o cliente a abrir o kit dele. Ó, então vem cá, você comprou seu kit? Então agora eu vou mostrar para você o que você pode melhorar na tua vida com esse kit. E aí é a apresentação desse guia, o Guia Visão do Estilo de Vida, tá bom? Eu agradeço muito quem está aqui online comigo, é muito bom poder falar para as pessoas, né, ao vivo, dá muito mais ânimo e motivação, mas isso vai ficar salvo, porque isso vai fazer parte de um treinamento que a gente está oferecendo para os nossos consultores e também para os novos clientes, né? O cliente chegou, já ouve aqui essa gravação, porque esse guia vai te ajudar, e aí você vai individualmente falando com ele sobre as necessidades dele. Mas o overview está aqui, tá bom? Então, gente, muito grata. Eu agradeço muito a presença de vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Ó, as meninas estão mandando aqui, obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui, gente. Então é isso, usem os materiais oficiais da Doterra, isso faz toda a diferença, sabe? Não invistam tempo criando material, esses materiais são completos, dão uma visão super necessária sobre tudo, tanto para o cliente quanto para o consultor. Então, desfrutem desses materiais que já estão prontos, tá? Essa gravação vai subir no YouTube, eu vou mandar no grupo e vocês usem isso para que vocês consigam educar os clientes que confiam em vocês, tá bom? Gente, muito grata, excelente noite, um beijo para todas vocês, obrigada, gente, estou vendo aqui no chat que vocês estão respondendo, muito grata, um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, boa noite.